Escuta aqui, ó, presta atenção. Já passou da hora de parar com essa palhaçada e encarar a realidade de frente. Esqueçam essa ideia de que vocês são especiais, só porque estão na igreja. Deus ele não está nem um pouquinho interessado nessa sua falta de fé. O que ele quer, na verdade, é a mudança profunda, e não só uma mudança de fachada. Vocês acham o quê? Que só porque vocês frequentam a igreja vocês são melhores que alguém, que vocês estão salvos, é isso. Vocês, na verdade, são muito hipócritas. Deus está procurando por ações, mudanças reais. E se sua vida não reflete isso, então se prepare para as consequências. Deus está cansado de promessas vazias, e Ele está disposto a cortar pela raiz tudo aquilo que não presta. A hora de mudar, a hora é agora. Mostrem os frutos reais que a sua vida mudou, ou então vocês serão lançados no fogo. Devem estar achando, o Diego enlouqueceu. Colocou o vídeo errado, né? Talvez nem chegaram até aqui. Na verdade chegaram, né? Porque devem ter ficado, nossa, enlouqueceu. O que vem aí? Mas vamos entender por que desse início aqui de vídeo. Lendo Lucas 3, continuando nossa jornada, vamos lá. Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconite e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Nesse primeiro texto aqui a gente tem no versículo 3, falando sobre João, que ele percorria toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento. Esse batismo de arrependimento era já um batismo para preparar a vinda do Messias. E quando a gente vê o Antigo Testamento, a gente vê a jornada de Israel sendo escravizado, sendo liberto, os juízes que por diversas vezes o povo é liberto, volta para a idolatria e é escravizado novamente, e depois se arrepende e é liberto, e por aí vai. E aqui a gente tem uma semelhança disso, porque apesar deles estarem em Jerusalém, deles estarem ali na região deles, eles estavam sendo escravizados pelos romanos, dentro da sua terra, mais escravos. Então, o que João vem aqui é clamar por um batismo de arrependimento, para que eles abandonassem a idolatria e se arrependessem de fato, para que fossem livres, e era essa a expectativa de um Messias que viria para trazer um novo êxodo, para libertar o povo judeu, e seria o Messias que resgataria esse povo. Então aqui, João Batista está pregando esse batismo de arrependimento. E aqui fala sobre prepara o caminho para o Senhor. O que é prepara o caminho para o Senhor? Era costume naquela época de que quando um rei ia percorrer para uma outra cidade, antes as pessoas iam à frente para acertarem a estrada do caminho. Então João é essa pessoa, esse profeta, que vem para acertar, digamos assim, abrir esse caminho para a vinda de Jesus, já pregando o arrependimento. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente um pouco das palavras de João, que vão ser bem conectas com o que Jesus vai falar mais à frente. Versículo 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem ao arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Esse é o motivo de eu ter começado o vídeo daquela forma. Olha o discurso de João Batista para aquelas pessoas que estavam indo buscar o batismo. Ele não estava falando para pessoas que não estavam escutando ele, mas pessoas que estavam indo lá buscar o batismo, e para judeus, porque ele fala aqui, mencionando que algumas pessoas se apenas justificavam falando que era filho de Abraão. E a primeira coisa que me vem aqui à cabeça é: se um pastor faz um discurso como aquele que eu startei o vídeo, ou como aqui João Batista, quantas pessoas parariam para ouvir esse pastor hoje? Pouquíssimas. João Batista talvez fosse considerado um louco por muitos,
iam falar que João Batista era um hipócrita, que João Batista era um fariseu, que João Batista só queria julgar as pessoas, que João Batista estava julgando os outros, para João Batista tirar a trave do seu olho, e por aí vai. Repare o quão distante estamos na atualidade de um discurso de João Batista. E tem uma coisa muito mais curiosa lá na frente que a gente vai chegar. Mas hoje, nós trocamos esse discurso de um profeta que vem confrontar a sua índole, que vem confrontar a sua essência, para ver se é uma essência realmente aprovada por Deus, para profetas que vêm falar que a graça de Deus nos permite fazer qualquer coisa. Vamos continuar lendo aqui. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu o batismo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua ira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas mais que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Olha o discurso de João, como aqui, inicialmente, ele vem confrontar o povo da sua imoralidade. Ele vem confrontar o povo para a necessidade de um arrependimento. Não somente ser filho de Abraão era suficiente que você se arrependesse do seu pecado. E isso para nós é a mesma coisa. Não adianta você apenas frequentar a igreja. É necessário que exista um arrependimento e uma mudança de vida. Sem isso, me desculpa, mas a sua conversão está em bastante xeque. E aqui o povo vê João Batista e algumas perguntas são feitas. E primeiro, João Batista vai dar uma indicação de justiça. Por quê? Porque era um local de muita... como vivemos hoje, um local de muita desigualdade e o rico explorando o pobre, né? Então ele fala para quem tem 2 túnicas, dê uma, a quem não tem nenhuma. É o que Jesus vai falar um pouco mais à frente nos seus discursos. Alguns publicanos vieram ser batizados e perguntavam o que devia fazer. Os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos. E note que João Batista, ele não fala para o publicano para ele deixar de cobrar os impostos, até certo ponto abusivos, para os judeus. Ele fala apenas para que ele faça o seu trabalho da forma correta. Assim como os soldados. Os soldados também eram bastante injustos, extorquiam as pessoas, e ele não fala, abandone o seu trabalho. Ele apenas fala para que você faça o seu trabalho de forma correta e de forma justa. Não faça extorsão, não cobre mais do que o devido, não roube ninguém. Esses eram os ensinamentos de João Batista. E o que tem aqui de muito interessante no versículo 15? O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Gente, eu me pergunto aqui onde a gente se perdeu. Sinceramente, onde a gente se perdeu nessa jornada? Por quê? Aqui João Batista, ele está com um discurso super duro, ele está botando o dedo na ferida, ele está falando sobre arrependimento, sobre a necessidade de mudança de vida, ele está falando para o soldado que ele tem o poder de extorquir, né? Porque era esperado que o soldado fizesse isso, para não fazer isso. É como se ele estivesse falando hoje para um político da bancada evangélica, né? Para ele parar de fazer coisas erradas e botando tanto o dedo na ferida, chamando o pessoal de raça de víboras, as pessoas questionavam se ele não era o Messias. Enquanto hoje, quando um pastor faz isso, nós viramos e falamos que esse pastor é maluco, ou que esse pastor está querendo colocar uma religião que não é cabível, ou querendo julgar os outros. Aonde a gente se perdeu?
Eu acho que isso a gente tem que refletir. Eu sei que a sociedade de hoje já é uma sociedade que não aguenta muita coisa. Tanto que a gente vê muitos jovens em depressão, muitas crianças em depressão, nível de suicídio aumentando, porque não estão preparadas para o confronto. Mas nós, igreja, a essência do cristianismo é a gente diminuir para que Deus cresça. E a gente se perdeu e não quer ser confrontado. Essa eu acho que é uma reflexão interessante para a gente manter. E, continuando aqui, ele vai além. Ele fala que ele vai batizar com água, mas que virá alguém que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o Espírito Santo viria, e aí já fazendo até uma alusão ao Pentecoste, e que batizaria com fogo. O que é o batismo com fogo? O fogo ele é feito para limpar as impurezas, então seria um fogo para limpar as nossas impurezas. E ele continua aqui. Ele traz a pá com sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Além disso, no versículo 9 ele fala: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Jesus vai falar isso na frente também. Então ele está trazendo a visão de um Messias, que a gente tem que trazer essa visão do Messias para hoje. Nós precisamos de João Batista hoje, para lembrar a igreja que Jesus, ele veio, ele vai nascer, ele vai morrer, e ele veio para julgar também. Ele veio para jogar a palha no fogo, ele veio para limpar as impurezas, e veio também para cortar as árvores que não dão bons frutos. Ponto. Então, se você não quer ser cortado, eu acho bom você começar a olhar quais frutos você está dando. Porque João Batista fala isso, Jesus fala isso. E se está na Bíblia, é porque vai acontecer. Então, esse era o discurso de João Batista, um discurso duro. E aqui, no versículo 19, ele vai falar um pouquinho sobre como João Batista, inclusive, morreu. Em outros livros, em outros evangelhos, dá mais detalhes. Mas Herodes, ele se casa com a mulher do próprio irmão. Ele se divorcia e atrai a mulher do irmão e se casa com a mulher do irmão. E João Batista, ele vai lá também e bota o dedo na ferida de Herodes. Ele não fica com meias palavras por Herodes ser poderoso e poder matá-lo. Ele não, ele fala: eu tenho chamado e meu chamado é de pregar a santidade. Então, Herodes, você está errado, você está num relacionamento errado, você não deveria ter se divorciado e muito menos ter ficado com a mulher do seu irmão. E isso vai levar com que a Herodias, né, fique com raiva de João Batista, e lá em outros livros você pode ver que ela vai pedir a cabeça de João Batista. E isso levou João Batista à morte. Quantos de nós estamos prontos a pagar esse preço para falar as verdades de Jesus Cristo? Será que nós estamos dispostos a confrontar as pessoas no seu mau caminho para falar da verdade de Cristo e pagar esse preço? Mais uma reflexão. E aqui logo em seguida ele vai entrar no batismo de Jesus e na genealogia. Vamos ler sobre o batismo de Jesus. Versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério, e ele era, como se pensava, filho de José. Então aqui eu acho que 30 anos era a idade que se considerava já uma pessoa adulta naquela época, e quando o levita começava o seu ministério, digamos assim. E Jesus, ele segue esse rito. Então você vai ver que Jesus, ele segue em todos os ritos. E mais importante que Lucas enfatiza aqui, e é o único evangelho que enfatiza isso, que durante o seu batismo Jesus estava orando. Então você vai ver que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, ele faz todas as ações que nós deveríamos fazer, e é um exemplo para nós. E aqui fala que ele é batizado e que vem uma pomba e uma voz do céu, audível a todos que estavam ali, fala: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Esse é o batismo de Jesus. Logo em seguida vai vir a genealogia de Jesus. E a gente não vai passar por isso. Se você quiser, você passe o olho em casa para você ver que vão ter vários nomes conhecidos aqui. Filho de Judá, filho de Matusalém, da tribo de Davi, filho de Zorobabel, e assim vai indo.
Mas aqui tem uma coisa que Lucas ele vai de trás para frente e ele chega até Adão e chega como filho de Deus. A genealogia de Lucas, ele traz uma genealogia diferente de Mateus, porque ela chega até em Adão, chega até em Deus. E você vai ver que se você comparar as duas vão ter diferenças. E aí muitos se discute o porquê dessa diferença. Um veio pela genealogia de José, outro veio pela genealogia de Maria e todas essas coisas. E aí há quem fala que existia muito casamento e muita ligação entre famílias, então um vai por esse caminho, o outro vai pelo outro e tal. O importante aqui, para nós, de verdade, não é nem saber o porquê das diferenças. Para o judeu, era importante saber que ele veio da linhagem de Davi, porque isso era uma promessa do Messias. E para nós, o importante mesmo é que ele era filho de Deus. Ele é filho de Deus. E como filho de Deus, ele veio à Terra. Esse é o nosso terceiro capítulo. Alguns pontos para reflexão, e que esses vídeos não sejam apenas um vídeo de você escutar, pum, acabou, valeu. Não, mas que seja um vídeo que você pare e durante o dia você reflita e lembre das coisas que foram faladas. Fiquem com Deus.